Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez para lhe trazer mais uma reflexão ao seu coração. Amém? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe também os nossos vídeos com os teus amigos, com os teus vizinhos, também com os teus familiares. Com certeza, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, essa reflexão, e assim nos ajude a levar a palavra de Deus a mais longe. Amém, queridos? Meus amados irmãos, assista essa mensagem, esse vídeo, porque tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Amém, queridos? Meus amados, a nossa reflexão de hoje está no livro dos Salmos. Salmos de número 118 e o verso de número 18. Veja só o que diz a palavra de Deus. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Glória a Deus. Meus amados, o salmista aqui está louvando a Deus, agradecendo a Deus pelos livramentos que Deus lhe deu, agradecendo a Deus por ter livrado ele da mão de muitos inimigos, de muitos adversários. E esse salmista está louvando ao Senhor porque Deus não o entregou à morte. E meus amados, às vezes Deus permite que andemos por caminhos perigosos. Às vezes Deus permite que a aflição bata a nossa porta. Às vezes Ele permite que as pessoas não nos compreendam. Às vezes permite que as pessoas nos persigam. Às vezes permite que a enfermidade chegue, a enfermidade venha. Às vezes permite, meus amados irmãos, atravessarmos desertos escaldantes. Às vezes Deus permite atravessarmos vales perigosos. Às vezes Deus permite que a aflição bata a nossa porta, a adversidade, o problema, a luta, a dificuldade. Deus permite, meus amados irmãos, e o permitir de Deus é para nos ensinar. O apóstolo Paulo, ele disse, todas as coisas cooperam, contribuem, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então tudo que Deus permite na nossa vida tem um significado. Tem sempre algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quer ver? Às vezes Ele quer nos ensinar a ser humilde quando nós somos soberbos. E como é que Ele vai nos ensinar a ser humilde? Às vezes Ele permite que nós precisemos do outro, somente para nós entendermos que existem pessoas boas do nosso lado. Às vezes Ele permite que nós caiamos em cima da cama. Às vezes a gente diz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, tal, aquela coisa toda, que às vezes a gente se acha autossuficiente demais, né? E achamos que não precisamos de ninguém. E Deus permite que a gente caia no leito, às vezes na enfermidade, uma dificuldade, e onde a gente vai precisar de pessoas, e a gente vai ver que tem pessoas que estão do nosso lado. Às vezes Deus permite essas situações, amados. Meus amados, e às vezes para reconhecer o poder de Deus. Aí o salmista agora está dizendo assim, o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Ou seja, Ele me livrou das aflições, Ele me livrou das perseguições, Ele me livrou dos meus inimigos. E com você também não é diferente, meu amado. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Jesus Cristo que conforme escreveu João, ele disse assim, o que eu faço agora, só entenderás depois. Existem situações na nossa vida, meus amados, que Deus não nos explica. Existem situações na nossa vida que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, que às vezes estamos até sofrendo e que Deus não nos explica, porque Ele não precisa nos explicar nada. Só que no final de tudo, nós entenderemos o porquê de tudo aquilo que passamos. Por isso que Jesus disse, o que eu faço agora, o que eu estou fazendo hoje na sua vida, a permissão que eu permiti, essa enfermidade, esse problema, essa luta, essa aflição, esse mal entendimento que eu permiti, foi para lhe ensinar depois. E depois Ele vai explicar realmente. Você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. Meus amados, e a verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos homens, mulheres, que sofreram, que passaram por situações que parecia não ter volta, não ter mais solução. Você lembra de Jó?
Jó, meus amados irmãos, passou por momentos que dispensa comentário. O sofrimento de Jó foi tão absurdo, foi tão grande, que o homem perdeu a sua família, perdeu a sua riqueza, perdeu a compreensão da sua esposa, perdeu os seus empregados, porque a Bíblia diz que Jó perdeu tudo. E aí você vai ver, meus amados, que além de ter perdido tudo, ele ficou impotente, um homem sem condição de trabalhar, perdeu também a sua saúde. Jó ficou em nada, apenas pele e osso, um homem que não tinha mais perspectiva de vida olhando com os olhos humanos. Mas Jó nunca perdeu a esperança em Deus. Jó nunca deixou de acreditar que Deus se levantaria ao seu favor. Jó nunca deixou de crer que Deus poderia mudar a sua situação. E meus amados, nós vemos que a Bíblia vai nos dizer que Jó abriu a boca e disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E às vezes, meus amados, estamos passando por tantas aflições que a gente diz: eu sei que Deus vai se levantar. Mas às vezes o inimigo aparece dizendo: tu nunca vai mudar de vida, tu nunca vai sair daí, tu nunca vai ser curado, tu nunca vai se levantar deste problema, tu nunca vai levantar dessa cama, tu nunca vai sair desta luta, tu nunca vai sair dessa depressão, tu nunca vai sair desse problema. O inimigo fica trazendo palavras negativas, trazendo complexo de inferioridade para tentar deixar você para baixo, para tentar abalar a tua fé, para tentar amordaçar a tua fé. Meus amados e queridos irmãos, Jó continuou firme, buscando a Deus e crendo que Deus iria se levantar ao seu favor. Capítulo 42 e o verso 2 de Jó, Deus virou o cativeiro de Jó. E lá está escrito, o próprio Jó dizendo: então respondeu Jó e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Glória ao nome de Jesus. Ou seja, o que Deus determinou ao seu respeito, se Deus olhar para você, querido, e dizer: vou te provar, Ele vai te provar. Não existe oração, não existe amigo, não existe pai, não existe mãe, não existe pastor, não existe dirigente, não existe ninguém que possa te arrancar da prova que Deus te coloca. Porque você pode até estar sofrendo e dizer: agora eu vou morrer, vou me acabar. E Deus está dizendo: eu estou moldando você, estou preparando você, eu estou lhe dando testemunho para que você entenda que eu sou Deus na tua vida. Outros verão o que eu vou fazer na tua vida e vão glorificar o meu nome. Glória a Deus. O que Deus faz agora, você não entende, você só vai entender depois. Jó abriu a boca e disse: agora eu sei que os teus pensamentos, tudo que o Senhor pensar ao nosso respeito, nada disso ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir de maneira nenhuma. Você lembra de Noemi? Noemi saiu de Belém de Judá. Belém de Judá, meus amados, significa casa de pão, lugar de fartura. Mas na casa de pão, Deus permitiu que viesse uma fome. E a fome foi tão avalaçadora, tão grande, que Elimeleque olhou para Noemi e disse: Noemi, vamos sair dessa terra, nós vamos morrer de fome aqui. Deus permitiu que o lugar de fartura agora estivesse em fome, em escassez. E eles migram para uma terra. Ah, meus amados irmãos, quando ele sai de Belém de Judá, ele vai para uma outra terra, achando que lá Deus mudaria a sua história. Porque tem pessoas, meus amados, que quando vê a luta chegar, a prova chegar, ele já está arrumando a mala para se mudar. Ele já está: eu vou sair daqui, eu vou viajar para tal cidade, eu vou sair para tal lugar, eu vou para outra rua, eu vou sair dessa casa. Quando a prova chegar, meu querido, permaneça, porque aonde você for, ela vai atrás. Para onde você migrar, ela vai atrás. Não adianta, porque a prova chega aonde você vai. Aí Elimeleque juntou tudo, juntou Noemi, juntou Malom, Quilion, que é os seus 2 filhos, e saíram de Belém de Judá e foram para uma outra terra. Glória a Jesus. Meus amados, meus irmãos, lá a Bíblia diz que Elimeleque, depois de um tempo, depois de um período, seus filhos se casaram,
Casaram, arrumaram esposa e tudo, parece que tudo estava a mil maravilha. Mas a Bíblia diz que Elimeleque, o esposo de Noemi, morreu. Depois morrem os 2 filhos de Noemi, só sobram as noras. Noemi sai de Belém de Judá com o esposo Elimeleque, com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e volta para Belém de Judá, ela e uma de suas noras, Ruth. Amados, quando Noemi volta para Belém de Judá, alguém disse a ela, é Noemi, porque a palavra Noemi, o nome Noemi, significa doce, amável. Só que quando Noemi chega em Belém, que alguém chama ela de amável, doce Noemi, ela estava tão afligida, estava numa prova tão grande, numa amargura tão grande, que ela disse, me chame de Mara. Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque Mara significa amarga. Ou seja, eu estou vivendo uma amargura de espírito. Eu estou sofrendo muito. Perdi meu marido, perdi meus 2 filhos e volto para cá sem nenhum deles. Eu estou triste, afligida. Eu estou vivendo uma amargura de espírito. Me chame de Mara, porque eu não sou feliz, eu não sou alegre, eu não sou doce e nem muito pouco amável. Eu estou passando por uma aflição tão grande que o meu nome já é amargura, Mara. Aleluia. Mas Deus não permitiu que Noemi morresse. Deus não permitiu que Noemi tombasse a sepultura antes de voltar para sua terra. E sabe de uma coisa? Com ela veio uma das suas noras, e que foi os seus pés e suas mãos, e disse assim, olha Noemi, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, o teu Deus é o meu Deus, a tua família é a minha família, onde você pousar eu pouso, onde você dormir eu durmo, eu sou a tua companheira, Noemi. Aleluia. Deus permite situações, meus irmãos. Deus permite provas. Deus permite problemas, como está permitindo acontecer na tua vida. Deus permite situações adversas, como está permitindo acontecer na tua vida, no seio familiar. Mas Ele é o Deus que age. Ele é o Deus que trabalha. Ele é o Deus que nos mostra. Eu imagino Noemi dizendo assim, eu poderia não ter saído deste lugar. Eu poderia não ter abandonado Belém de Judá. A prova estava aqui. Eu saí, a prova foi atrás. E eu quero dar um conselho para você que está me ouvindo agora. Não pense que saindo vai resolver. Não pense que mudando de casa vai resolver. Não pense que mudando de cidade vai resolver. Não vai. Não vai. Quem vai resolver a tua situação é Deus. Permanece firme e inabalável, que Deus vai mudar essa história. Mas não saia do lugar. Desarrume a mobília, desarrume a mala e permaneça no seu lugar. Se o teu pensamento era fugir da prova, se o teu pensamento era sair de onde Deus te colocou, desarrume a mala, desarrume a mobília e permaneça no seu lugar. No lugar aonde Deus te colocou. É prova, mas é o lugar que Deus te colocou. É luta, é o lugar que Deus te colocou. É deserto, é o lugar que Deus te colocou. É fome, é o lugar que Deus te colocou. Daqui a pouco Deus se levantará ao teu favor. Deus te colocou na prova, mas não te deixou só. Ele está presente. Um detalhezinho de Jó. Satanás, a vontade dele, irmão, era humilhar Jó e depois matar. Aí Deus disse assim, ô Satanás, você pode até tirar tudo que Jó tem, mas não toque na vida dele. Eu vou te provar que um crente afligido, que não sai da minha direção, que não sai da minha presença, ele me adora. E assim aconteceu. Jó adorou a Deus. Jó exaltou a Deus na prova. E depois da prova, é que adorou mesmo. Glória a Jesus para sempre. Queridos, o salmista Davi disse assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha. Lembra da aflição de José? Ser perseguido pelos próprios irmãos.
ser vendido pelos próprios irmãos. Alguém disse, vamos matar. Era o pensamento de alguém para tirar José da rota. Só que quem tem promessa não morre antes que se cumpra. Quem tem promessa e permanece no lugar, no final, louva a Deus, adora a Deus. Glória a Jesus. O que acontece, irmão? José foi levado. Tiraram dali, da cova. Venderam para uma tropa de ismaelitas. Colocaram José na feira para vender como escravo. Um homem que tinha pai, um homem que tinha irmãos, um homem que tinha uma vida boa e que estava debaixo de uma promessa. José tinha tudo para questionar. E Deus havia lhe dado um sonho, que ele estaria acima dos seus irmãos. E os seus irmãos perceberam, imaginaram, esse camarada vai governar sobre a gente mesmo. Se a gente não abrir os olhos, ele vai tomar nossa posição. Era esse o pensamento. Que até hoje isso acontece no nosso meio. Tem pessoas que se destacam e o outro fica olhando, vou puxar o tapete dele. Vamos puxar o tapete dele, tem que tirar ele dali, tem que tirar ela dali. Que se deixar ele ali, ele vai brilhar. Porque Deus dá, irmãos. Deus dá capacidade mesmo. Deus capacita o incapacitado. E eles tinham medo daquilo que José havia dito. Porque eles viam como o jovem se portava. Porque quem tem a presença de Deus é diferente, irmão. Quando fala é diferente, quando anda é diferente, quando conversa é diferente. Irmão, ele é diferente até para responder perguntas. E para fazer, ele é diferente. Aí disseram, vamos tirar José do caminho da gente. Venderam ele. Como escravo vai parar no Egito. Aonde, irmão, na ótica humana, não seria o lugar ideal para José. Só que o céu, Deus, havia traçado essa rota. E José tinha que passar por essa aflição. Tinha que passar pela má compreensão da sua família. Pela perseguição dos seus irmãos. Aleluia. Venderam, irmão. Negociaram. Para tentar matar José, para tentar destruir José, levar José para longe da casa do seu pai, e sabendo, imaginando que ele nunca mais voltaria, pegaram uma sua vestimenta suja de sangue e disse, olha Jacó, o nosso irmão morreu, o teu filho morreu. Jacó chorava, e o filho vivo. Imagine quanto tem pessoas assim, irmãos, que não querem ver o bem, mas o mal daqueles a quem Deus tem chamado. Glória a Jesus. Oi, irmão. Mas enquanto isso, Deus estava trabalhando na vida de José. Só para encurtar a história, José chega no Egito. Potifar disse assim, você vai cuidar disso aqui. E aonde José colocava a mão, Deus colocava junto a mão dele. Aonde ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Tudo Deus fazia prosperar. Aí Potifar disse, olha, eu vou te levar para dentro da minha casa. Tu vai cuidar de tudo que é meu. Ele começa a fazer tudo quanto Deus lhe ordenava. E ele fazia, e tudo foi se organizando, foi se entrando nos planos que o seu dono Potifar gostava de José, irmão. Aí Satanás disse, vou tentar desviar ele do caminho, porque esse camarada não tem jeito não. Quanto mais prova, mais ele cresce. Foi ganhando confiança do seu patrão. Daí a pouco, a mulher de Potifar tenta enganá-lo, tenta seduzi-lo. E ele disse, eu não posso, porque eu sou hebreu. Quem carrega a promessa, irmão, quem carrega a promessa tem medo de pecar. Quem carrega a promessa honra o seu Deus. Quem carrega a promessa esteja onde estiver, mesmo provado, mas não perde a essência. Que ele sabe quem foi que chamou, ele sabe quem foi que o vocacionou para aquilo. E a mulher de Potifar, irmão, não conseguindo ludibriá-lo, não conseguindo seduzi-lo, inventa uma história como todos já sabem. Ele é levado para a prisão. Lá na prisão, a conduta dele era tão boa, a presença de Deus na vida daquele jovem era tão boa, tão grande, que o chefe o carcereiro-chefe, disse assim, José, mesmo você sendo prisioneiro, mas eu sinto de colocar essa chave dessa prisão na tua mão. Ele tornou-se a pessoa mais importante daquela prisão. Irmãos, no tempo certo para encurtar a história, Faraó sonhou um sonho.
Por causa do sonho de José, ele entrou na prova. E por causa do sonho do rei do Egito, do faraó, José sai da prova. Olha como Deus faz. Olha como Deus age. Quando José está lá na prisão, aí Deus está trabalhando na mente de Faraó. Dá um sonho, Faraó. Eita, que sonho. Depois que Faraó viu o sonho, aí ele disse, agora eu quero que alguém decifre para mim. Tem alguém aqui que pode decifrar esse sonho para mim? Revelar para mim o que significa esse sonho? Alguém disse, rapaz, tem condição não. Tem não, chama todos, não tem condição. Teve um rapaz que disse assim, olha, o carcereiro que servia vinho a Faraó, disse, ô Faraó, eu estou me lembrando aqui agora, que quando o senhor me mandou lá para aquela prisão, eu e o padeiro, lá dentro tinha um jovem, e a gente sonhamos 2 sonhos, eu sonhei um, e o copeiro, o padeiro, sonhou outro. E ambos os sonhos a gente contou para esse rapaz, para esse jovem. E ele decifrou. Ele disse que eu ia morrer, que o padeiro ia morrer dentro de 3 dias. E eu seria restabelecido ao meu cargo novamente de 3 dias. E assim aconteceu. O padeiro morreu e eu voltei para o cargo. Ele pode, rei. O rei disse, manda chamar. Manda chamar. Lá vem José. Lá vem José. Quando José chega, meus amados irmãos, que decifra o sonho, que conta o sonho, e ele diz assim, olha, rei, essas 7 vacas magras e as 7 espigas magras, queimadas do sol, são 7 anos de seca, de fome. Agora essas vacas gordas, 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, são 7 anos de fartura. O senhor tem que procurar uma pessoa capaz, que possa arregimentar alimento e armazenar, para que quando chegar o tempo da seca, o tempo da fome, o senhor tenha em abundância, tanto para o próprio Egito, como também para vender para as outras nações. O senhor tem que procurar um homem. Faraó ficou tão encantado com a palavra, com a forma como ele se comportou, que Faraó disse assim, não tem outro homem. Será que eu posso achar outro homem? Você, José, é este homem. Você tem o Espírito de Deus. Você será a partir de hoje o meu governador. José, aqui ninguém levanta o pé. Ninguém fala sem a tua permissão. Se eu estiver no palácio, no reino aqui, José, é eu quem mando. Na minha ausência, quem manda é você. Ô irmão, ninguém abate quem tem promessa. E o que eu acho lindo é que toda a aflição que José passou foi um trajeto que Deus mesmo havia arquitetado. Deus mesmo permitiu as aflições, permitiu ser jogado dentro da cova, permitiu ser vendido como escravo, permitiu passar por grandes aflições, prisões e má fama da mulher de Potifar. Mas ele não perdeu o foco. Ele entendeu que tinha algo escondido por trás dessas coisas. Se tornou governador. Se tornou governador. O que eu acho lindo é que o salmista aqui, ele disse assim, olha o que o salmista diz. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Ou seja, ele permitiu muitas aflições na minha vida. Mas eu não morri no deserto. Eu não morri no vale. Deus me sustentou e eu estou aqui. Glória a Deus. Tu lembra de Ana? Ana era afligida por Penina. Penina irritava a Ana. Você não pode dar filho não, Ana. Você não pode ter filho não. Não sei qual é a irritação que você está tendo. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Uma coisa é certa. Deus vai abrir a tua madre e você vai gerar. Uma coisa é certa. Deus vai fazer você gerar. Uma coisa é certa, a Penina pode até não querer, mas Deus vai fazer você gerar. Glória a Deus. As aflições que Ana passou, daí a pouco Deus transforma o choro de Ana, as aflições de Ana em riso, em alegria, em gozo, em ações de graça.
Eu termino esse vídeo dizendo para você, essa aflição que você está passando, esse problema, essa luta, essa adversidade, esse deserto escaldante que você está passando, nele não será o teu fim. Deus não te entregará a morte. Você por muitas vezes já disse, é melhor morrer. Senhor, me leva. Senhor, me tira, porque eu não suporto mais. Deus não vai deixar você morrer. Com os teus olhos, você verá o que Deus preparou para ti depois dessa aflição, depois desse deserto, depois desse problema. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? O que Deus está fazendo agora, a prova que Ele permitiu agora, você não está entendendo nada, mas depois será motivo de culto e ações de graça, será motivo de adoração, será motivo de louvor. Estarás pronta para adorar o nome de Jesus. Deus vai fazer tão grande, o que Ele vai fazer é tão tremendo, que você vai adorar o nome dEle, vai agradecer pelo que Ele vai fazer na tua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe ricamente, grandemente a tua vida, a tua família, a tua casa. Receba essa palavra. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Você não vai morrer. Você não vai morrer. A promessa ainda está de pé e essa aflição não tirará a tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor. Tchau e até a próxima.